Graças e paz a todos, eu me chamo Henrique Ramos e este é o hashtag Oportunidade para Testemunhar. E hoje começamos um pouco diferente, mas é porque nós temos uma novidade. Nosso objetivo é testemunhar, falar do amor do Pai, falar da sua palavra, mas também trazer experiência de vida, testemunho de pessoas que podem nos abençoar e nos edificar. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lá? Hoje temos um convidado muito especial. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. Eu vou deixar ele se apresentar para nós. E aí galera, eu me chamo Elber Jorge, tenho 25 anos, me reúno com os irmãos lá em Campinas, na Igreja Batista Lírio dos Vales. Estou aqui hoje com vocês. É isso aí. O Elber é um dos meus primeiros discípulos, né? E há bastante tempo nós nos conhecemos e eu vou deixar que ele fale também um pouquinho de como ele conheceu o Evangelho. Isso eu me lembro bem, faz muito tempo, mas eu lembro. Eu conheci Jesus, eu tinha por volta de 6 a 7 anos. Minha mãe, a mãe minha e dos meus irmãos, apresentou Jesus a nós. E eu cresci ouvindo a palavra de Deus, cresci no Evangelho, e foi com isso que eu vivi durante muitos anos. Isso aí, eu vi o Elber crescer, né? Apesar de que não cresceu tanto assim, né? É verdade. Mas o que falta em estatura física sobra em estatura de varão perfeito, eu acredito nisso. E ele tem uma história muito interessante, como ele disse, né? Conheceu o Evangelho na sua infância, né? Com sua mãe apresentando o Evangelho a ele, mas quando chegou à juventude, aos 18 anos, o que aconteceu? Aí eu me rebelei, né? Eu achei que eu era dono de mim e aí eu projetei toda uma vida fora daquilo que eu tinha experimentado toda a minha vida. E eu tinha a ilusão, né? A falsa sensação de que eu não tinha liberdade para fazer o que eu queria. Na verdade, eu enxergava nas leis do Senhor uma prisão ou algo ruim, negativo para mim. O que nós sabemos que de fato não é só um cuidado, como um pai que orienta as coisas que nós devemos fazer para que nós não nos machuquemos mais. Eu não sabia disso na época, então eu projetei toda uma vida distante de minha casa e eu resolvi cascar fora. Cheguei para os meus líderes e disse: olha, eu tenho que fazer algumas coisas que não convém a um cristão e eu quero partir, quero pegar tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo, tudo aquilo que eu hoje construí em cima da palavra do Evangelho, mas eu quero viver lá fora. E eu achei que essa era uma ótima decisão na época. Verdade, lembro daquela reunião no shopping, na praça de alimentação. Com um BK. Em que vocês vieram com todo um projeto, né? Ó, eu vou ali e volto. Bem né? elaborado. Verdade, eu ainda tinha prazo. Quando a gente foi conversar com o Henrique, a gente determinou o prazo. Ou a gente vai, mas a gente só vai ficar uns 2 anos fora, no máximo 1 ano, 2 anos. Porque a gente quer fazer as coisas e como a gente tem a marca do Espírito Santo, como a gente é conhecido como os cristãos, como, olha, o filho da irmã Rose, do irmão fulano de tal, ele é o discípulo de não sei quem, pastor tal. Então, a gente já tinha essa marca de quem carregava o nome de Cristo e a gente era conhecido assim. A gente quis se desvincular para poder fazer o que dava na telha. Então, a gente chegou já com todo um projeto para apresentar e dizer que tinha data de validade. Queriam viver a vida, né? Verdade. Como foi essa experiência? Aí é que entra o negócio. Que não deu muito certo, não. Foi um pouco mais complicado do que a gente pensou, porque assim, como eu disse, as leis do Senhor, elas estão aí não para proibir você de fazer algo ou para te aprisionar a alguma coisa, mas assim um cuidado, sabe? Que Deus tem para com você, para com sua alma, para com o seu espírito, para com seu estado emocional, sabe? Seu estado físico também. E todo esse cuidado de Deus, na época em que eu saí, eu não entendia. Eu precisei realmente
ter mais maturidade do que na época eu tinha para compreender. E acabou dando tudo errado, né? Porque eu saí lá fora, eu tinha um projeto de passar um ano fora, acabei passando quase 5 anos longe da presença de Deus, e foi um tempo que passou e acabou com minha vida assim, muito rápido. Porque lá eu tinha relacionamentos que prendiam a minha atenção, relacionamentos que realmente me tiraram do foco que eu tinha antes, que era o Evangelho de Cristo, de viver na presença de Deus, e eu acabei tomando certa distância, né, a ponto de passar dias fora de casa, de ser diferente de quem eu era, da criação que eu recebi, né, agir diferente do que eu aprendi a ser, e isso tudo lá fora foi bem complicado de notar, sabe? E diz uma coisa, essa vida lá fora realmente foi tão melhor assim quanto a vida que você tinha antes, como você imaginava? Então, assim como o filho pródigo, na história que tem lá em Lucas 15, versículo 11, não foi bem como eu tinha pensado. Porque a vida lá fora, claro que é como muitas pessoas dizem, né? Parece clichê, mas é uma realidade. A gente tenta preencher os vazios com certos momentos de alegria. Não é que as festas não te alegrem, não é que as festas não te deixem em um momento ali de êxtase momentânea, de êxtase, né, passageira, frívola. Sim, acontece, mas é uma alegria que não é uma felicidade de fato, sabe? Algo permanente, algo que Jesus te dá e você sabe que aquilo é duradouro. É um momento de 2, 3 horas ou uma madrugada que logo depois que o efeito do álcool, o efeito da música alta, do círculo de amizade passa, acabou, sabe? Não é algo que você leva para casa, leva no seu coração, não é assim. É diferente. Você sente o vazio. Às vezes até nas próprias festas eu senti o vazio. Às vezes nas próprias círculos de amizade, nos próprios círculos de amizade eu sentia o vazio. E isso era bem comum eu sentir. Nossa, é realmente aquilo que as pessoas falam, né? Que é muito comum dizer. O vazio que existe dentro de cada um de nós é do tamanho de Deus. Exato. Né? Assim, é uma sabedoria imensa da pessoa que disse isso, porque é algo que só Deus mesmo pode preencher. Eu, quando conheci Jesus, eu e meu pai não tínhamos um contato, né? A gente nunca foi muito próximo. E Jesus foi quem fez esse papel de pai na minha vida. E quando eu me afastei, quando eu me distanciei de casa, foi perceptível o papel que Jesus tinha na minha vida, sabe? De figura paterna, de quem me aconselhava através da palavra, de quem me fazia homem de verdade, porque os conselhos que eu ouvia, né, dos ímpios eram totalmente diferentes do que a palavra me ensinava a ser como homem. Eu passei a ser uma pessoa mais ruim, uma pessoa que não se mantinha nos relacionamentos, não aprendia a ter um relacionamento sadio, e são coisas que acabaram ficando como marcas, né, e consequência no período em que eu fiquei no mundo. E foi algo que eu acabei lançando fora no momento que eu estava no mundo. Para eu perceber isso, levou um certo tempo. Trabalho, né? Mas hoje, graças a Deus, você está de volta, né? Pela graça e misericórdia de Cristo. Graças a Deus. E aí, como foi esse retorno? Então, como eu disse, lá fora a gente perde muita coisa do que Deus nos oferece, nos oferta, não porque Ele toma de volta, porque Deus não é assim, Ele não toma nada do que Ele lhe deu de volta, mas nós acabamos lançando fora. E eu desperdicei muito da herança que o Senhor tinha me dado. Eu acabei deixando de ser a pessoa alegre que eu era, perdoadora, sabe? Eu acabei sendo totalmente diferente do que eu aprendi com Jesus. E acabei aceitando realmente migalhas do mundo. De fato, eu aceitava migalhas do mundo. Coisas pequenas que eu notei que na igreja, que no corpo, era bem diferente, sabe? Eu era alguém que me sentia feliz nos geograis, nas participações com a palavra, no evangelismo, Sim. sabe? Nas células. Então,
eu acabei percebendo, né, essa diferença de como eu era em casa e de como eu estava na rua, o meu estado. E o sentimento de saudade que acabou me atingindo foi muito grande, muito grande. Então eu acabei, em um dado momento, eu ia para as festas e, como eu já mencionei, eu sentia um vazio muito grande. E esse vazio fazia com que, mesmo eu estando naquele ambiente fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu estava bem distante. Estava pensando, pô, vai ser, eu estivesse na igreja, poxa, será que está tendo culto hoje? Poxa, eu acho que eu vou lá na igreja. E tinha vezes que eu ia, sabe, eu saía das festas e ia para a igreja. Tinha vezes que eu ia até bêbado. E chegava lá, eu encontrava um irmão, o irmão Roque. Nosso diácono. Ele sempre ficava lá em pé na porta, aí quando ele me via de longe, ele já saía, né? Para a porta de entrada, o portão de entrada, e me abraçava. E me falava, você veio, meu filho, hoje? Venha, bora sentar aqui. Cadê os meninos? Perguntava pelos meus familiares, e eu ficava olhando assim, rapaz, será que eu tô com saudade desse irmão? Será que é dos meninos que ficavam aqui comigo? Pô, eu ficava me questionando o que era que estava me comovendo tanto, o que é que fazia com que eu sentisse tanta saudade, assim. E chegou a descobrir? Aí descobri, mas levou um tempinho também Foi? para eu descobrir. Eu sou um pouco cabeça dura para isso, mas o Senhor teve paciência comigo. Glória a Deus. E como diz a palavra, Ele é longânimo em derramar sua misericórdia sobre nós e ser perdoador. Ele realmente foi muito paciente comigo, o Espírito Santo me conduziu realmente a um quebrantamento de espírito. Então, foi um processo um pouco demorado, um pouco longo, mas que surtiu efeito. A semente foi regada e, pela graça e a misericórdia de Cristo, ele achou uma boa terra, porque eu reconheci que a falta que eu sentia era do amor de Deus, sabe? E que de fato isso me fazia muita falta, muita falta. Ou seja, algo que você tinha antes, não conseguia enxergar, porque estava olhando lá fora, enquanto tinha tudo aqui dentro. Foi lá fora, percebeu. Aí, como a gente fala, né? Às vezes a gente só dá valor ao que tem quando perdemos. Percebeu o que realmente tinha. Poxa, na casa de meu pai, eu tenho isso, eu vou voltar para lá. E aí, como filho pródigo, né? Quis voltar, pensando que o pai não iria receber, pensando que o pai, não, pelo menos ele vai me deixar como um dos empregados, mas não, né? Ele recebe, ele está de braços abertos. E foi assim com você, não é? Com certeza. Eu, por muitas vezes, chegava na porta de entrada e eu ficava me questionando, né? Poxa, não, mas eu já saí e o que é que o pessoal vai comentar? Porque se eu sair e eu entrar e sair de novo, e qual vai ser a consequência? E o que é que vão dizer? O que é que vão ficar falando? Eu ficava pensando nessas coisas, né? Uhum. Aí foi uma lutazinha pra eu realmente decidi voltar, tomar o caminho de volta, sabe? Foi muita batalha, muita luta. Eu chorei bastante, porque foi muito doloroso se erguer de novo, se levantar, sair do muturo e voltar para casa. Dá vergonha, dá medo, às vezes um pouquinho de receio do que os nossos irmãos vão dizer, né? Mas pela graça e a misericórdia de Cristo, o nosso Pai, ele manda preparar uma festa, né? A gente não espera isso, mas ele prepara a festa. É verdade. E é engraçado, não é? Muito interessante que quando você veio com a ideia de eu vou sair, estava muito fácil, né? Tudo muito fácil, eu vou e tal, é aquela coisa toda, mas para retornar, muito difícil, né? E aí a gente vê o engano, né, do inimigo, como ele nos deixa pensar que nós temos controle das coisas. Não, eu vou lá, volto, vou passar um ano e volto. Mas depois aí é que realmente a gente vê, né, o quanto ele luta contra as nossas vidas, contra as nossas almas, porque é quando a gente quer retornar que realmente a coisa se torna difícil, né? Sair é fácil, retornar é difícil, embora a gente sabe que o Pai está de braços abertos aguardando, né? Mas ele aí começa com a luta e tal. E diz aí, o que é que você tem a compartilhar com pessoas que porventura estejam passando por um momento como este, estejam nessa luta,
assim como você, uma palavra. Primeiro eu queria dizer às pessoas que, assim como eu, tenho o pensamento de, vou aproveitar minha liberdade, vou pegar tudo que tenho e partir. Você tem tudo aqui, você pode usufruir tudo em casa. O filho pródigo, ele tinha a sua herança, mesmo antes de pedir ao seu pai, ele poderia desfrutar, assim como o seu irmão, ele poderia desfrutar de tudo que ele quisesse, porque era tudo deles. E assim como eles, nós temos nossa herança e nós podemos desfrutar de tudo. Tudo o que o Senhor oferece é seu, é de bom grado. Agora o Senhor aguarda o tempo certo para que você usufrua de cada coisa, para que você possa usufruir da melhor forma possível. Amém. Então, às vezes você está pensando que Deus está te prendendo a alguma coisa, ou o Evangelho está te prendendo de alguma forma. Não é verdade. Você tem a sua liberdade, você pode usar como você quiser, porque Jesus nunca prende ninguém a nada, nem obriga ninguém a nada. Ele lhe aconselha ao melhor para a sua vida, porque todas as coisas que Jesus faz é para cooperar para o seu bem. Para aqueles que estão longe de casa, como eu estive também, eu aconselho, volte logo, porque assim como o diácono estava lá em pé na porta, esperando todo dia que eu ia lá, porque não foram uma nem duas vezes, foram várias vezes, e todas as vezes ele estava no mesmo lugar, da mesma forma, em pé, me esperando para me abraçar. Dessa mesma forma, Jesus está te esperando. E Jesus, ele com certeza vai correr ao seu encontro quando você estiver vindo. E vai ser o melhor sentimento que você vai poder ter na sua vida. Porque o abraço de Jesus, ele é duradouro. Porque até hoje eu sinto esse abraço. Aleluia. Sabe, até hoje eu me sinto protegido por ele, eu me sinto amado por ele. Eu me sinto realmente sendo cuidado como um filho é pelo seu pai. Glória E a é Deus. a forma que eu me sinto hoje. Então você pode voltar a hora que você quiser. E o melhor seria agora, sabe? Porque Amém. você aproveitaria ao máximo da Amém. sua vida, ao máximo do seu tempo, o máximo do que você tem, sabe? Então é isso que eu tenho para dizer a vocês. Voltem sem demora, porque Jesus Amém. está aí para vocês, está à porta batendo, e só basta vocês abrir e aproveitar para ceiar com Ele e Ele com vocês, porque o melhor dessa terra nós vamos desfrutar na presença do Senhor. E aqui eu fico com um ensinamento, né? Um aprendizado, na verdade. Que às vezes a gente pensa que em Cristo nós não temos vida, né? Quanto que Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. É em Cristo que nós vivemos. Fora dele, nós sobrevivemos, não é verdade? Verdade. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Valeu, galera. E você que está assistindo esse vídeo, porventura esteja passando por essa experiência, ouça o conselho, a palavra que vem da parte de Deus, do Espírito Santo, e retorne aos braços do Pai. Amém? Que Deus siga lhe abençoando em nome de Jesus.